vídeo anterior, eu falei sobre a utilidade das medicações e das internações para o tratamento do abuso da dependência de maconha. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da motivação. A motivação das pessoas que estão com problemas de uso de qualquer droga é variável. Tem aquela pessoa que chega até nós claramente com a ideia de parar de usar. Entretanto, há aquelas pessoas que, e isso é muito frequente, que estão ambivalentes. Todo usuário, mesmo quando perceba que está havendo alguma espécie de prejuízo, há momentos em que isso fica claro. Então, eu fumei e aí fui fazer uma prova no colégio e senti que eu estava meio lento, o raciocínio estava meio difícil para gravar as coisas, então, eu realmente preciso parar. Um outro momento, eu uso com meus amigos e falo, não, mas não preciso parar, porque eu vou passar a usar somente com amigos, não vou fumar antes de fazer uma prova ou de estudar, então não preciso parar. Nesses casos, a gente precisa usar técnicas motivacionais. As técnicas motivacionais são procedimentos mais ou menos complexos, mas a ideia básica é que a pessoa, junto com o terapeuta, pese os prós e contras do seu uso, ou seja, o que tem a favor do uso e o que diz contra o uso. É óbvio que se alguma pessoa usa alguma substância, ela traz alguma coisa de vantajoso para a pessoa. Prazer, relaxamento, às vezes até de as pessoas que estão em volta acharem legal, de ela participar desse ritual de fumar coletivamente, enfim, uma série de fatores. Todas as drogas contêm substâncias que causam dependência, incluindo a maconha. Em função disso, é difícil de parar. Em função disso, a pessoa pode ter essas posturas ambivalentes. Então a gente vai partir para pesar os prós e contras. Então, de um lado, a gente vai conversar ou até anotar numa tabela quais são os aspectos favoráveis do uso. É gostoso, tá barato, eu vejo as cores de uma forma diferente, o visual se altera, eu me sinto relaxado, tenho uma fome gostosa depois de usar, é gostoso usar junto com amigos, enfim, tudo que tiver de positivo tem que ser anotado com sinceridade. Do outro lado, a gente pesa os aspectos negativos. Pode ser, por exemplo, minha memória, meu aprendizado ficam piores quando eu uso. Pode ser porque eu sou uma pessoa que, por princípios religiosos ou pessoais, eu acho errado usar. Pode ser porque minha mulher diz que se eu continuar usando vai se separar de mim. Eu já vi esse tipo de situações. E a própria pessoa vai concluir se ela, com base nisso, quer continuar usando ou não. O terapeuta não tem função policial ou de juiz. Então, não cabe a ele determinar. O fato da maconha no nosso país ser ilícita, isso é um fator a ser considerado. Por exemplo, se a pessoa não quer correr os riscos de ser punido. Mas isso vai ser anotado entre os riscos. Isso não vai ser imposto pelo terapeuta. Pois bem, desta forma, eu já tive pessoas, poucas, tive uma outra que decidiram que vão continuar usando. Pode ser que elas vão ter mais prejuízo no futuro e mudem de ideia. Mas, depois que a pessoa chegou a essa conclusão, eu digo para ela, obrigado por ter vindo, fico à sua disposição. Pessoalmente, eu não sou a favor, eu acho que em algum momento vai te trazer problemas, mas cabe a você decidir. Outros aspectos que a gente tem nessas técnicas motivacionais são de ver o que a pessoa quer da vida dela. Quais são os objetivos dela a curto, médio e longo prazo? Será que a droga, a maconha, interfere nesses objetivos a curto, médio e longo prazo? Passar numa prova, ser uma pessoa saudável, por exemplo, um esportista. Por isso que é importante que a pessoa venha à terapia específica para o tratamento da maconha. Isso não pode constar num manual, por exemplo, de autoajuda, esse tipo de situações. Em manuais de autoajuda vão constar situações padrão, que podem até ser interessantes, mas jamais vão ser adaptadas àquela pessoa em particular. Um outro aspecto que as pessoas perguntam com frequência, como deve agir a família?
Família que eu digo pode ser namorado, namorada, pai, mãe, enfim. A família, ela pode ter sim um papel mais impositivo, porque existe um interesse direto por parte da família, que é um interesse pessoal, que no caso do terapeuta é muito diferente. Logicamente, o terapeuta também, do ponto de vista humano, quer que seus pacientes fiquem bem, mas a família, naturalmente, está muito mais envolvida neste objetivo. Então, é válido que a família pressione a pessoa a parar de usar. Sim, a família pode fazer isso. Outra coisa é o que a família não deve fazer ou que não tem utilidade. Não adianta você ficar pesquisando na bolsa da sua filha, na mala do seu filho, se tem maconha ou não. O que a gente precisa ter é uma espécie de diálogo suficientemente aberto, um controle saudável do comportamento do filho, da filha, do irmão, da irmã, para que não haja necessidade de procurar maconha na bolsa ou na pasta de alguém. Por quê? Porque se você não achar, isso não é nenhuma prova de que a pessoa não está usando. E se você achar e a pessoa quiser continuar usando, o que ela vai fazer simplesmente é esconder o uso. Existem certos testes laboratoriais em sangue e urina que podem detectar se a pessoa usou ou não. No caso de usuários ocasionais, esses testes funcionam por 3, 4 dias, principalmente os da urina, que são os mais frequentes. Em caso de pessoas que usam direto, você pode detectar até com 2 semanas depois que a pessoa parou de usar. Isso é válido? Isso é importante? Do ponto de vista jurídico, quando existe um tratamento obrigatório, pode ser. Caso contrário, também é mais interessante que saber ou não se a pessoa usou para o terapeuta se baseie na confiança que o paciente ou a paciente tem no terapeuta. E essa confiança se baseia justamente na postura de compreensão do terapeuta e em a terapeuta não ser punitivo. Em circunstâncias muito específicas, raramente, pode ser que o terapeuta ou a terapeuta sugira fortemente que se usem estas alternativas de pesquisa em urina ou sangue, mas é raro que se faça isso. Por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, desde cedo, os pais precisam acompanhar de perto o que está acontecendo. Quais são as amizades dos filhos, saberem como está na escola. E saber como está na escola não significa apenas ver as notas do boletim no final do bimestre, porque aí já está o fato consumado. Significa acompanhar no dia a dia, saber quais são as dificuldades, checar se as tarefas estão feitas. Esse tipo de postura por parte dos pais, que a gente chama de parentagem, do inglês parenting, é importante para a evolução saudável dos filhos. Agora que nós conversamos nesses 4 vídeos sobre o tratamento da maconha, eu agradeço em primeiro lugar se vocês assistiram a eles. Eu sugiro que vocês leiam também os outros aspectos que são bastante interessantes sobre a história da maconha, sobre quais os efeitos da maconha, bons e ruins, sobre se a maconha causa ou não problemas de dependência, que estão no meu site www.ivanmariobrown.com.br. Eu fico agradecido e no futuro, se todo mundo gostar, eu vou fazer outros vídeos sobre outros temas.